Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês, né? Pois é, hoje eu vou falar com vocês sobre os dois últimos assuntos do terceiro ano, que é a crise de 29 e o New Deal. Até porque um só existe por causa do outro. O New Deal, ele só nasceu, ele só foi criado pelo Franklin Delano Roosevelt em 1932 por causa da crise de 1929, tá bom? Mas antes da gente falar sobre a crise de 29, vamos falar dos antecedentes da crise. Como que estavam os Estados Unidos antes da crise de 29? Os Estados Unidos, ele sai da Primeira Guerra Mundial como o maior credor do mundo, ou seja, os países do mundo inteiro praticamente deviam aos Estados Unidos. Antes ele era um dos maiores devedores, devia para todo mundo. Agora ele é um dos maiores credores, todo mundo deve para ele, principalmente os países da Europa. O que isso faz acontecer com os Estados Unidos? A população começa a fazer uma compra desenfreada de produtos, cada vez comprando mais e mais. E isso faz o quê? Isso faz com que haja um entusiasmo pela prosperidade, um entusiasmo que a população mesmo causa no mercado. Isso gera uma chamada euforia, que é a euforia financeira. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer gastar, que é o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. É muito parecido, né? Todo mundo pegando empréstimos, todo mundo comprando de tudo, bens de consumo de todos os tipos, carro, casas e etc. Isso gera no país uma grande circulação financeira, ok? Todo mundo está ganhando. Só que qualquer desregulada nessa engrenagem, a crise é gigantesca, que é o que está acontecendo com a gente. Claro que não esse ano, em 2020, né? Que a nossa crise, a crise mundial em 2020 é uma crise gerada pela pandemia do Covid-19, né? Não é uma crise gerada por problemas financeiros, é uma crise gerada por problemas de saúde, que está gerando e vai aumentar mais ainda uma crise financeira no país e no mundo inteiro, né? Por mais que alguns países comecem a se recuperar, essa recuperação geral vai demorar anos e anos ainda, né? Mas voltando a falar da crise de 29, as causas básicas são entusiasmo pela prosperidade, ou seja, todo mundo achava que, bom, agora eu não estou mais na classe C nem na D, agora eu estou na A, na B, eu estou subindo de classe social, porque agora eu tenho dinheiro, é o que aconteceu no Brasil. Né? Não temos mais as pessoas na classe E, né, na classe D, todo mundo agora é classe C, classe B ou classe A. Beleza, até aí tudo bem. Teve um elevado índice na produção agrícola e na produção industrial, ou seja, um número de produção enorme. Só que não era compatível com o número de compra. Por mais que as pessoas comprassem, a produção era sempre maior do que a venda. Ou seja, produzia 1 milhão e as pessoas compravam 500 mil ou 800 mil. Mas mesmo assim, a compra era menor. Mesmo sendo grande, ela ainda era menor do que a produção. É culpa da população não estar comprando? Não, a população estava comprando. Só que cada vez mais, tanto o setor agrícola quanto o setor industrial produzia mais e mais e mais e mais. Porque é aquela história, quanto mais você tem, mais você quer. Então, se você tem uma área que você plantou, que te deu um lucro muito bom, você vai querer aumentar essa área de produção, para você aumentar o seu lucro. Aí você aumenta a produção. Só que o que acontece? O consumo não é de acordo com a sua produção. Você produziu demais, porque agora você tem 3 vezes mais do que você tinha antes de terra para produzir, né, para plantar. Só que aí o que acontece? Aquela terra que você tinha inicialmente, ela produzia o suficiente para você vender e ter lucro. Agora você tem 3 vezes mais aquela terra que você tinha antes, ela produz 3 vezes mais, mas você não vende tanto. Por que você não vende tanto? Porque agora você está produzindo muito mais. Então, a sua venda vai ser menor, tá bom? A ideia é essa. Não adianta eu produzir muito se eu não tenho mercado consumidor para aquele produto todo. O que vai acontecer com o meu produto? O preço vai abaixar e eu vou tomar prejuízo, tá? Então, é aquela velha história lá da Revolução Industrial. Se eu tenho muito produto, o preço dele vai ser baixo. Se eu tenho pouco produto, se eu tenho a quantidade certa ali para a população,
né, para o consumo, eu vou ter um lucro bacana, porque eu vou vender ele a um preço bacana, um preço bom, tá? Então eu não posso produzir muito, por mais que eu queira, eu não posso produzir muito, senão a minha empresa vai quebrar, tá? Então o que começa a acontecer? Um estoque de produtos na agricultura e na indústria. O estoque desses produtos aumenta mais ainda o prejuízo. Por que aumenta? Porque se eu não estou vendendo, se eu estou estocando, o que eu vou fazer com esses produtos? O produto agrícola vai perder, ele tem validade. O produto industrial, ele com certeza, a gente sabe que a tecnologia cada vez aumenta mais, né? Mais e mais tecnologia. O que eu produzi o mês passado, por exemplo, esse mês já está ultrapassado. Então não adianta eu ficar estocando uma coisa, ela vai ficar velha, vai ficar obsoleta, a hora que eu vender ela não vai estar valendo nada, né? Vai haver, então, que eu já falei com vocês, o desequilíbrio, né, na produção. Eu produzo muito e vendo pouco. Vai haver uma diminuição da importação da Europa, obviamente, porque os países estão saindo da Primeira Guerra Mundial, então estão com muita crise. Então, os Estados Unidos começam a ter uma retração econômica. E a concentração de renda estava concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Por mais que a população inteira comprasse, a gente sabe que a concentração de renda vai ficar na mão dos donos das indústrias, dos donos das grandes fazendas, né? Não vai para o trabalhador. E a crise ela tem início, basicamente, a partir de setembro, que é quando as pessoas começam a perceber que as ações estão perdendo valor, né? Estão ficando um pouco desvalorizadas. Aí as pessoas começam a querer vender. Vão vender, só que aí não tem ninguém querendo comprar. Eu vou comprar se tem uma crise financeira vindo por aí? Se eu não sei como é que vai estar o mercado? Então aí todo mundo quer vender, mas ninguém quer comprar. Já é uma das consequências da crise de 29. A pior coisa que acontece em todas as crises, aumento do desemprego, né? As pessoas começam a perder os empregos, porque os patrões não conseguem bancar a folha de pagamento, principalmente, né? Gente, eu tô com um espinho aqui que tá me matando. Então, eles já começam a ter uma retração na economia, né? Porque se eu não tô trabalhando, eu não vou consumir. Se eu não tô consumindo, tem produto sendo estocado mais ainda, correto? O que acontece? Falência das empresas. Se a empresa não está vendendo, como que ela vai ter lucro? E ela não está vendendo por quê? Porque tem muita gente desempregada. Se eles estão desempregados, não tem dinheiro para comprar nada. Então, outra coisa que vai gerar a crise de 29, gente, isso inclusive no Brasil, porque a crise de 29 afetou o Brasil em cheio do café, porque os Estados Unidos eram o maior comprador de café do Brasil. E o café era o produto de exportação único, praticamente. Tínhamos outros? Tínhamos. Mas o café era o carro-chefe. Os outros produtos não chegavam nem no dedinho mindinho do pé do café. Só que os Estados Unidos param de comprar esse café. O que acontece com o Brasil? Crise gigantesca. Os fazendeiros, alguns vão suicidar, outros vão colocar fogo na plantação inteira de café. E depois que eles colocam fogo, eles arrancam os pés de café para começar o plantio do algodão por causa da indústria têxtil. É uma das saídas que tiveram alguns fazendeiros brasileiros. Mas muitos quebraram, faliram 100%, totalmente, né? Poucas famílias conseguiram se recuperar após a crise de 29 no Brasil, né? Famílias que eu digo, famílias que trabalhavam com café historicamente, tá? E aí, para tentar resolver essa situação, em 1929, o mundo está quebrado. 1930, 1931, está tudo quebrado. 1932, eleição presidente dos Estados Unidos. E um dos concorrentes era o Franklin Delano Roosevelt. E o Roosevelt, ele pregava que se eu tenho consumo, eu tenho produção. Se eu tenho produção, eu tenho consumo. Então, eu preciso das duas coisas. Eu não posso ter apenas uma. Não adianta eu produzir muito, eu não tenho ninguém para comprar. E não adianta eu ter muita gente comprando e não ter ninguém produzindo. Então, vamos desenvolver as duas coisas. E aí, a ideia principal dele foi desenvolver um plano, né? Ele foi eleito em 1932. Em 1933, ele assume o governo até 1945. E, quando ele morre também, e ele cria o New Deal, que é um novo ajuste,
né? Era uma nova fase econômica dos Estados Unidos, digamos assim. E aí ele investe em quê, gente? Estratégia do governo americano para sair da crise de 29, ou pelo menos para tentar sair. Investimento em obras públicas. Quais obras públicas? Construção de escola, construção de pontes, de estrada, de hospitais, de tudo, contratação de professores, tudo que eles podiam fazer no setor público, eles fizeram. Por quê? Porque eu gero emprego e eu ainda melhoro as condições da população, né? Saneamento, obras de saneamento básico, de iluminação, de tudo. Tudo que eles podiam fazer no setor de obras públicas. Segunda coisa, ele começa a contratar jovens para trabalhar no reflorestamento e na proteção das áreas de mata e etc. contra incêndio, né? Então, eu tenho jovens trabalhando, que é uma mão de obra que vai começar agora e que quer trabalhar e precisa trabalhar. Então, a mão de obra já para o futuro, ele está pensando no futuro. Outra coisa que ele faz, ele investe na arte, ele investe no cinema, ele investe no teatro, tá? Principalmente no teatro. Por quê? Né? Porque é no teatro o grande foco da economia artística, digamos assim, né? Era o boom do momento, era o teatro, né? E a filosofia dele era: o Estado gera emprego, as pessoas voltam a trabalhar e voltam a consumir. As fábricas e as fazendas voltam a produzir, que agora tem gente consumindo, né? Porque eles estão trabalhando, se eles estão trabalhando, eles vão consumir. Com isso, há um contrato indireto de mão de obra. Exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui em casa comigo. Só que em tempos de pandemia, eu tô sozinha em casa há 120 dias. Ou seja, não tenho o que fazer dentro de casa, basicamente, porque eu consigo fazer tudo, porque eu não estou saindo de casa. Eu realmente estou cumprindo o isolamento, o distanciamento social. Então, se eu estou em casa, eu não preciso de alguém para vir fazer as coisas para mim. Eu mesma faço, né? Até por morar sozinha, não tem grandes coisas para se fazer. Então, o que acontece? Eu acabei tendo que dispensar a pessoa que trabalhava comigo. Eu voltando a trabalhar, o que eu vou ter que fazer? Contratar uma pessoa para trabalhar para mim. Com isso, eu vou gerar um emprego indireto. Essa pessoa, ela pode também gerar um emprego indireto, porque ela pode trabalhar em vários lugares, né? Porque normalmente, para mim, é diarista. Então, ela pode trabalhar em vários lugares durante a semana. E ela pode ter um filho pequeno em casa, às vezes. Ela pode não ter creche, né? Não ter como colocar na creche. E se colocar na creche, tá gerando empregos na creche, né? Se ela não coloca na creche, ela gera emprego em casa. Ela contrata alguém pelo menos para poder cuidar do filho durante o tempo que ela tá fora. Então, isso são chamados empregos indiretos. E é uma cadeia produtiva muito bacana. Que é uma roda, que não para, gente, né? Quando você está empregado, automaticamente você emprega outras pessoas, mesmo sem você saber que você está empregando, tá? Que seja no supermercado, que seja numa loja, que seja numa concessionária, em qualquer lugar, você acaba empregando outras pessoas, tá? Por causa do seu consumo. E se você não consome, não tem emprego. Então, enquanto a crise de 29 gerou um desemprego gigantesco, o New Deal ele ajuda a melhorar a condição de emprego. Ele não resolve a crise, tá? Mas ele aumenta, por exemplo, o consumo e a taxa de desemprego, ela cai drasticamente. E o consumo aumenta cerca de 50% mais do que era antes de 1929, né? O desemprego continua, né? Mas não é tão assustador quanto antes. Não são, sei lá, mais de 10, 15, 20 milhões de pessoas desempregadas. Agora tem muito menos. E a crise ela só tem um fim definitivo a partir de 1939, com a Segunda Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos gostam de viver de uma guerra, sabe? Por quê? Porque ele investe na indústria bélica, que é a indústria que vai estar presente na guerra, né? Que é armamentos, uniformes, utensílios, objetos para o exército. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, em 1939, 10 anos depois, ele sai da crise definitivamente. Não são todos os países que conseguem sair junto com ele, mas a maioria consegue
dar uma estruturada. Não os países europeus, porque são os países que vão estar dentro da Segunda Guerra Mundial de novo, né? Basicamente os mesmos. Então, eles não vão ter uma saída tão gloriosa da guerra, da guerra não, da crise ainda, né? Acaba que alguns até ainda aumentam a crise que estavam vivendo, tá bom? Beijo, até mais. Aqui foram os dois assuntos, crise de 29 e New Deal. Então, encerramos por aqui. Até o próximo PET. Se precisarem de ajuda, me chamem, por favor. Bom? Fiquem com Deus e até mais.